Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Então, durante essa série de aulas, nós vamos aprender um pouco sobre lógica de programação e nesta fase vamos usar a linguagem Pascal. Então, para quem não me conhece, vou já me apresentar. Meu nome é Odemiro Chambal. Então, vamos viajar juntos, né? Durante essa jornada de lógica de programação. Então, antes de começarmos a programar como tal, vamos ter de aprender alguns conceitos básicos, então, para que possa tornar o nosso aprendizado simples. Então, vamos agora ao início, vendo aqui alguns conceitos básicos, como introdução. Então, temos aqui primeiro linguagem de programação. O que seria uma linguagem de programação? Então, linguagem de programação é um método padronizado para dar instruções ao computador. Então, nós usamos a linguagem de programação para dizer ao computador ou dar algumas instruções ao computador, né? Sobre que tarefas ou que operações ele deve realizar. Então, fazemos isso usando uma linguagem de programação. A linguagem de programação Pascal é uma linguagem de alto nível. Significa isso que é uma linguagem bem próxima à linguagem humana, diferentemente da linguagem de máquina, que é a linguagem que é entendida pelo processador. Então, a linguagem de alto nível é uma linguagem mais simples, que é mais fácil de os humanos perceberem. Originalmente, a linguagem de programação Pascal foi criada para ser uma linguagem educacional para ajudar programadores iniciantes a desenvolver bons hábitos, permitindo a elaboração de programas claros, concisos e bem estruturados. Hoje em dia existem vários compiladores para compilar e rodar um programa em Pascal. Temos vários exemplos como o Pascalzinho, temos também Turbo Pascal, dentre outros compiladores que nós podemos usar para compilar os nossos programas em Pascal. Todos os exemplos que nós vamos usar nestas aulas vão ser compilados no compilador Pascalzinho na sua versão 6.0.3. Então, recomendamos a todos para que baixem este compilador, pois é o que nós vamos usar na nossa aula. Então, vamos ver agora a estrutura básica, né, de um programa em Pascal. Todo o programa Pascal é subdividido em três grandes áreas, sendo a primeira o cabeçalho do programa, a segunda a área de declarações e a terceira o corpo do programa. Temos aqui um exemplo de como seria a estrutura de um programa em Pascal. Então, temos aqui primeiro Program. Então, onde vem Program é onde nós vamos escrever o nome do nosso programa. Então, temos aí o nosso cabeçalho do programa. E depois temos a segunda parte, que é a área de declarações, que vem logo a seguir do Program. Então, aí podemos declarar as nossas bibliotecas, variáveis, constantes e conjuntos. Depois temos o corpo do nosso programa, que vem entre o begin e o end. Então, durante essa seção, no corpo do programa, é onde nós colocamos as instruções e os comandos. Conforme vimos, aquelas instruções que nós queremos dar ao computador, que o computador deve fazer, né, as nossas instruções. Então, vamos colocar aqui no corpo do programa. Então, vamos agora a algumas explicações básicas, né, sobre a estrutura, né, e algumas outras coisas relacionadas ao Pascal. Então, a palavra program serve para definir o nome do programa. E ele deve ser digitado logo em seguida. Então, conforme nós vimos anteriormente, tínhamos ali program e logo em seguida tínhamos o nome do nosso programa. Os locais de memória onde os dados são armazenados são denominados variáveis. Eles são identificados por nomes que devem iniciar com letras. A palavra var serve para declarar o tipo das variáveis que serão usadas no nosso programa. Variáveis que armazenam números inteiros devem ser do tipo integer, e aquelas que permitem números com parte fracionária
devem ser do tipo real. A palavra begin marca o início do nosso programa. Todas as mensagens a serem exibidas na tela do computador devem ser colocadas entre apóstrofos. Uma variável, entretanto, não. Caso contrário, o computador exibirá o seu nome a não ser o seu valor. Significa isso que quando nós declaramos uma variável, por exemplo, num programa, se queremos que o valor daquela variável seja exibido na tela, então não vamos colocar os apóstrofos. Se nós colocarmos os apóstrofos, vai aparecer simplesmente o nome da nossa variável e não o valor da variável. No entanto, se agora não percebeu, não fique assim preocupado. Durante as nossas aulas, quando mexermos com o compilador, então poderemos ver isso na prática. O comando write exibe uma informação na tela e deixa o cursor na mesma linha em que a informação foi exibida. Mas o comando write-ln faz com que o cursor salte para o início da linha seguinte. Então, o comando write mantém o cursor na mesma linha. E o comando write-ln então, pula para a linha seguinte. O comando read-ln aguarda até que o usuário digite um valor e depois pressione Enter e em seguida armazena aquele valor digitado na variável especificada. O final do programa é indicado pela palavra end. Vamos ver agora o exemplo de um programa. Vamos criar um programa que, dadas duas notas obtidas por um aluno, ele informe a sua média. Para realizar esta tarefa, o programa deve executar os seguintes passos: solicitar a primeira nota, ler o valor e armazená-lo na variável, solicitar a segunda nota, ler o valor e armazená-lo na memória, calcular a média com os valores fornecidos, exibir o resultado do cálculo. Então, temos aqui esta sequência de passos, que deverão ser seguidos para se calcular a média e se exibir a média do aluno. Então, uma sequência de passos. Então, nós chamamos isso de algoritmo. Então, basicamente, um algoritmo é uma sequência finita de passos. E ele deve ser bem estruturado. Deve ter o seu início e o seu fim. Então, em Pascal, esses passos são indicados da seguinte forma. Então, agora, vamos abrir o nosso aplicativo Pascalzinho e, por favor, copie o código para seu compilador, pois simplesmente me ver a escrever o código e simplesmente assistir não vai ajudar muito. Então, é importante que também copie o código para o seu compilador. Isso vai ajudá-lo a aprender e a memorizar. Então, por favor, baixe o aplicativo Pascalzinho ou um outro compilador e vamos juntos programar. Vamos agora abrir o nosso compilador para que nós possamos digitar o código que vai nos fazer o cálculo da média de um aluno com base em duas notas que ele vai nos fornecer. Então, já tenho aqui o meu compilador aberto, que é o Pascalzinho, na sua versão 6.0.3. Então, temos aqui as partes principais de um programa em Pascal. Temos aqui o Program, Begin, End. Lembrando-se do nosso cabeçalho, área de declaração e também o corpo do nosso programa. Então, aqui onde vem Program, vamos colocar o nome do nosso programa. Então, o nome sugestivo para o programa que nós queremos escrever agora é média. Então, logo após o Program, temos a área de declaração, que é aqui onde nós vamos colocar as nossas variáveis. Então, para declarar uma variável em Pascal, vamos usar a palavra var.
Então, de seguida, colocamos o nome da nossa variável. Nesse caso, vai ser nota 1, que é a variável que vai receber a primeira nota. E logo de seguida, colocamos o tipo de variável que ela é. Então, neste caso, a variável nota 1 vai ser do tipo real, do tipo real, pois uma nota pode receber valores com fração. As notas cá em Moçambique variam de 0 a 20. Então, podemos ter 15,5, 14,5, 14,75. Então, devem ser do tipo real. Porque se forem do tipo integer, que recebem valores inteiros, daí só poderemos ter 15, 20, 16, então números sem frações. Então, vamos colocar a próxima variável, var nota 2, também do tipo real. E também vamos ter a nossa média, que também será do tipo real. Então, já declaramos aqui as nossas variáveis. Mas conforme todos podem ver, as três variáveis, nota 1, nota 2 e média, são do mesmo tipo. Elas são do tipo real. Então, podemos simplificar. Em vez de repetirmos var, 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 então para declarar as três variáveis, então podemos declarar elas de uma só vez, visto que elas são do mesmo tipo. Então, como é que faríamos isso? Então, colocaríamos var nota 1, vírgula, a outra variável, nota 2, vírgula, a outra variável, média, então, 2 pontos, real. Então, já está. Visto que as três variáveis são do mesmo tipo, então podemos separar elas por meio de uma vírgula. Então, já declaramos aqui as nossas variáveis. Então, vamos agora ao corpo do nosso programa. Então, aqui nós vamos colocar as nossas instruções. Então, primeiro nós queremos que apareça uma mensagem na tela a pedir para que o utilizador digite a sua primeira nota. Então, como é que nós faremos isso? Vamos usar o comando write, que é o comando que exibe uma mensagem na tela. Então, vamos colocar aqui write, aqui os parênteses, depois ponto e vírgula. E vamos colocar aqui os nossos apóstrofes. Então, aqui está. Então, dentro dos apóstrofes, vamos colocar a nossa mensagem. Então, nesse caso, vai ser digite a primeira nota. Então, esta é a mensagem que vai aparecer na tela. Digite a primeira nota. E depois, vamos colocar o comando read. Então, readline, para que nós peguemos o valor que o utilizador vai digitar. Então, ele vai digitar a nota e nós vamos fazer a leitura da nota e vamos armazenar numa variável. Nesse caso, vai ser a nota número 1. Nota 1. Então, nota 1 é a variável que vai receber o valor que vai ser digitado. Então, de seguida, vamos querer a segunda nota. Então, o mesmo processo. Write digite a segunda nota. Então, vamos também fazer aqui o nosso readline para pegarmos o valor desta variável nota 2. Então, já está. Então, o que nos resta agora é fazer o cálculo da média. Então, vamos aqui colocar a nossa variável média.
Então, 2 pontos igual, entre parênteses, vamos colocar nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Então, esta é a fórmula para o cálculo da nossa média. Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Então, é importante colocar nota 1 mais nota 2 entre parênteses, porque se nós não colocássemos, como é que ficaria? Vou só tirar aqui para vermos como ficaria. Então, conseguem notar? Então, aqui teríamos nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Então, o 2 estaria a dividir apenas a nota 2, não toda a expressão. Por isso, é importante colocar aqui os parênteses. Então, vamos ter nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Então, vou fechar aqui os parênteses. Certo. Então, queremos agora exibir uma mensagem na tela para informar ao utilizador a média do aluno. Então, vamos usar o comando write. Write a sua média é... Então, logo depois onde fechamos os parênteses, vamos colocar uma vírgula para nós colocarmos aqui a nossa variável média. Então, é importante colocar fora dos parênteses, porque se colocarmos dentro, vamos ver o que vai acontecer. Vou só escrever aqui média. Então, conseguem ver, a coloração ficou a mesma. Então, ele não reconheceu média como uma variável, mas sim como um texto simples. Então, para que ele reconheça média como variável, para que ele nos mostre o valor da nossa média, então temos de colocar fora desses apóstrofos. Então, vamos colocar vírgula, média. Agora sim, ele reconheceu média como uma variável. Então, vamos agora correr o nosso programa. Então, vamos até aqui a parte superior. Então, temos aqui executar o programa. Podemos clicar na tecla F9 para executar o programa. Então, aqui está. Então, o programa nos pede aqui, digite a primeira nota. Então, vou colocar aqui 14,5. Digite a segunda nota. Vou colocar 17. Então, a minha média é 15,750000. Então, podem ver aqui que temos esta anotação. Então, poderemos melhorar. Então, vamos lá ver como é que nós podemos fazer. Nós queremos apenas ter 15,75, sem esses zeros que seguem. Então, voltamos aqui ao nosso compilador. Então, aqui onde nós temos média, então, queremos ter simplesmente duas casas decimais. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, vamos escrever aqui média, 2 pontos, 0, ponto, então, duas casas